Oi, pessoal, estamos de volta com o nosso podcast Só Depende de Nós. Oi, Pri! Oi, Tati. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo jóia. Hoje a gente está com uma convidada, ela é mais que especial, ela é muito minha amiga, é a Andreia de Castro Coutinho Uehara. Acertei! Ela é médica veterinária integrativa. E o Instagram da Andreia, que eu vou chamar de Deia, é o Universo Bicho Zen. Então, segue lá, ela tem vários vídeos interessantes, eu adoro os vídeos dela. E, nossa, ela tem um monte de coisa, e a gente vai falar hoje sobre ela. Ela tem mesmo, ela é super... Ela tem, eu adoro shampoo, olha eu dando os spoilers do negócio, ela fez um shampoozinho de... Conta a história do shampoo, Deia. O shampoo Zen dos animais, achando coisa mais linda. É isso mesmo. Eu criei shampoo Zen porque a gente vê muito que hoje o mercado pet tem desenvolvido muito e as pessoas esquecem de olhar para o principal, que é para o animal. As pessoas satisfazem todos os seus desejos num produto pet. E o shampoo, que é um item de higiene, não é diferente. O que a gente vê? Super perfumado, com glitter, é perolado. Aí você vai olhar lá, deixa o pelo mais liso. Gente, não é o cabelo da gente. Qual que é o papel do shampoo? É higienizar apenas. E mesmo assim, a gente precisa dar banho no cachorro toda semana. O cachorro, a não ser que ele tenha um problema dermatológico e precise de um banho terapêutico. Caso contrário, é só higienização. Então ele precisa sair do banho com cheiro de limpinho. Não precisa estar perfumado. Então o que a gente vê é o shampoo é perfumado, o condicionador é perfumado, termina e ainda borrifa aquele tanto de colônia, o cachorro sai recendendo, espirrando, da própria casa da gente. Qual que é a primeira coisa que eles fazem na hora que saem do banho? Para quem tem cachorro sabe, se esfrega na parede, se esfrega no tapete. Para tirar o lacinho e tal, você pode ver, não tem nenhum laço, ele vai se esfregar. Que o cheiro atrapalha, né? A gente tem que pensar que o animal ele tem uma coisa chamada identidade olfativa. Então, ele se comunica por cheiro, não é só o cheiro dele e o cheiro do outro cão. Por onde ele passa na nossa casa, ele deixa um cheirinho, ele deixa uma marquinha. E aquilo ele identifica, nós nem tanto, está relacionado até com os feromônios. E aí a gente vai e entope o bicho de perfume. Eu acho que as crianças até... Você sabe que não tem, o cachorro põe a cara pra fora, né, no carro, você já viu? Pro vento, né? Me falaram uma vez que é por causa do cheiro. Tem mesmo ou não? Então, ele tá ali tentando reconhecer através de todos os sentidos. O olfato, o próprio tato, porque principalmente o gato, menos o cão, mas o cão menos que o gato. O gato tem os pelos táteis, né? Então aquele bigodinho, por que a gente fala não pode cortar? Porque ele tem uma percepção super aguçada, tem uma sensibilidade muito grande. É o GPS dele, não é? O GPS. É a manter. Então, ele encosta em alguma coisa sutilmente, ele já tem uma percepção, né? O cachorro não é adequado a gente deixar na janela do carro, que resseca a córnea, fica o vento direto no ouvido, tem tudo isso, não é bacana. Mas sim, ele quer ouvir, ele quer cheirar. Então ali eu falo que igual o cachorro que nunca sai, a hora que ele sai ele fica enlouquecido. Gente, é uma explosão de estímulos. A parte sensorial é semelhante à nossa, mas muitas coisas são muito mais exacerbadas do que em nós. O olfato, a audição. Aí você pega um animal mais idoso, que já está com a visão já prejudicada. Eles têm também problema na retina, eles também têm problema na catarata, né, no cristalino. Então, eles não estão enxergando bem, mas aí eles se utilizam do olfato e da audição para se guiar, né? Então, a noção espacial, ele precisa construir essa noção espacial. Então, assim, ao mesmo tempo que as pessoas veem os animais como membro da família,
elas às vezes esquecem de compreender os sentidos deles, que são semelhantes aos nossos, mas também entender que eles têm que trazer lá da ancestralidade dele a percepção das coisas, então percepção dos lugares, percepção das pessoas, dos outros animais, e para isso ele precisa utilizar desses sentidos que muitas vezes a gente bloqueia. A gente acha que tá ajudando, na verdade tá atrapalhando. Então é aquela ideia, você vai passear com o seu cachorro na rua, deixa ele cheirar. Ele tá sabendo as notícias, entendeu? As fofocas. É o momento dele de perceber quem que passou ali, foi um outro macho, foi uma outra fêmea, foi uma fêmea no cio, porque a compreensão deles é diferente da nossa. E aí a gente tá saindo passear com pressa aqui, Puxa o cachorro. o cachorro para um segundo, Dá um empurrão. dá um puxão. Eles têm que cheirar, eles têm que perceber o som ao redor deles, né? Então, e fazer isso com uma certa frequência. Que de vez em nunca, realmente, uma explosão. Você tá ali dentro de casa, naquela rotina, e às vezes todo mundo trabalha o dia inteiro, a casa fica um silêncio danado. Aquele negócio da televisão funciona, sabe? O canal pro animal, sabe? Você já viu? Não, nunca vi. Tem na... Animal Planet. Tem vários. o da Sky, né? Eu assinava a Sky antigamente. E aí eu passava lá, tinha canal do animal. E aí, Programa de TV pra tipo um programa, 24 horas. E aí eu não sei o que fica passando o cachorro lá e não sei o que. Você tem que assinar a parte, inclusive. Porque no começo, logo que iniciou, era aberto. Então eu via isso. Mas hoje já é fechado, só para assinantes. Isso funciona? Isso é adequado? Costuma Sim. ajudar. Eles acabam usando de sons que têm uma percepção maior. As cores também são cores que sabidamente eles têm uma percepção maior, porque eles não têm percepção de todas as nuances de cores como nós. Né? Lá a distribuição de cones e bastonetes na retina é diferente da nossa, para identificar as cores. Então, eles selecionaram meio que cores, movimentos, mas assim, eu não vou falar que funciona para todos, né? Mas costuma ajudar. Hoje a gente usa de outros artifícios, né? A questão de ensinar, é como se fosse um adestramento. Tem muito adestrador que não gosta, que chama de adestramento isso. Mas assim, a gente fazer a questão do enriquecimento ambiental, você deixar atividade para o seu pet fazer na sua ausência, dentro de casa, né? Em algumas situações usar mastigáveis ou mordedores, né? Para o animal fazer, eu chamo de higiene mental. Mas na verdade é o fato de eles estarem roendo alguma coisa, libera endorfinas, né? Então, pra diminuir o estresse, por exemplo. diminui. Você vê aquele cachorro que destrói tudo que tem na tua casa, come chinelo, rasga roupa, rói pé de cama, pé de... não sei mais o que eu faço. Vai brigar com o cachorro, a gente não briga, não adianta. Ele fica às vezes fechado num ambiente pequeno, com pouca interação. Ele é privado do seu comportamento espécie específico. Então, ele tem que descontar em alguma coisa, né? Então, hoje a gente, o passeio é importante, o mastigável. Mas eu vou dar isso todo dia pro meu cachorro. Não, porque você não vai chupar chiclete o dia inteiro, todos os dias. Então, você meio que seleciona alguns dias de dar um mastigável, por exemplo. Tem tapetes interativos que você põe, às vezes o próprio grão da ração, se a pessoa dá ração, se você não quer ter um desequilíbrio energético, o animal vai engordar muito, que eu vou ficar enchendo de petisco. Não, tudo isso a gente calcula. Você calcula a demanda dele calórica do dia para esse nível de atividade é tanto. Então, você vai comer tanto de ração, tanto de petisco. Não, alimentação natural, tanto lá da comidinha balanceada, né, suplementada. Você tira 5, 10% dessas calorias aí e distribui em petisco. Ou a comida não dá para fazer isso porque ela vai estragar.
Mas a ração, você pode separar uma porção aí de 5, 10% dessas calorias e usar, por exemplo, nesse tapete interativo. Você coloca ali no chão, esconde os grãos de ração. E o cachorro, isso, achei às super vezes legal. até... Tipo de bebê. Isso. Nunca vi. É de tecido, normalmente. Olha. Tem uns até de feltro, lógico. Aqueles cães destruidores... Então, vai destruir o que tapete. correm risco de Vai comer o tapete. ingerir. Vai comer o tapete todo. Então, tanto que as primeiras vezes a gente orienta só fazer sob supervisão. Que você tem que entender como que o seu pet funciona também. Ah, mas todos da mesma raça são iguais. Não são, eles têm personalidade. Isso aí te dá um esboço, mais ou menos, que pode ser que ele seja aquele comportamento. Né? É igual a gente falar, todo japonês vai ser assim, todo... Italiano vai ser... Não, sei. Não, ele tem algumas características mais marcantes, mas ele vai ter personalidade individual. E o pet não é diferente. Então a gente faz as coisas sob supervisão. Entendi como meu pet funciona? Umas 2, 3 vezes, repete aquele processo ali, deu certo. Aí você vai sair para trabalhar, prepara ali para ele um tapete interativo ou espalho pela casa. Para hora que ele estiver lá ocioso, dormir o dia inteiro, ele vai buscar, vai procurar. E tem que ter atividade, gente. E essa questão da personalidade é engraçada. Tem a ver com o ambiente também? Porque o pessoal fala, o cachorro, o gato fica parecido com o dono. Acaba refletindo um pouquinho, sim. A gente percebe que uma casa agitada normalmente tem animais agitados. Uma casa de todo mundo muito da paz, muito tranquilo. Normalmente os cães, o gato é um pouco diferente, né? O gato, ele é um ser que ele tem a sua individualidade. Eu não percebo tanta essa relação do gato com os tutores quanto eu percebo dos cães para com os tutores, né? O gato, ele é bem ele mesmo. Agora, o cachorro, eu percebo que sofre uma grande influência. Odeio, todo animal pode virar pet? Qualquer animal pode virar pet, porque a gente vê pet de tudo, né? Outro dia eu tava comentando que eu vi um pet morcego. A pessoa tinha um pet morceguinho dentro de casa. Eu falei, como assim é um pet? Veja. Né? Tem pet de galinha. A galinha com a fraldinha. Nós temos algumas galinhas. Galinha, né? Plumosas de fraldinha na casa. O que acontece? Hoje, o pessoal às vezes acha muito bonito ter um pet exótico, né? E aí tem que tomar muito cuidado. Se você tem aí, por exemplo, tem aquelas celebridades, aí tem macaco, por exemplo. A gente não incentiva ter, por exemplo, um primata, né? Quando a pessoa vai querer ter de qualquer jeito, ela tem que ir num criatório regulamentado. Esse animal tem que ter toda a documentação certinho, porque hoje a gente tem muito problema com o tráfico de animais silvestres e até exóticos, né? O pessoal manda pelo correio, um absurdo. De vez em quando aparece aí na mídia, achou filhotinho de cobra. Nossa. Sendo enviado, né, na caixinha do correio. É um desrespeito absurdo com a fauna, independente de ser fauna brasileira ou do exterior, né? E a gente tem que entender que a demanda desses pets é ainda maior, no sentido de um médico veterinário especializado. Nem todas essas espécies você acha, por exemplo, uma alimentação adequada para comprar. E aí você tem, às vezes, animais com alterações nutricionais. Não vou muito longe, o jabuti. Quantas pessoas têm jabuti? Quanto desses no apartamento, jabutis na bacia do apartamento, já viu isso? Na baciazinha, né? Quantos deles são regulamentados? Tudo certinho? Praticamente nenhum. E aí, as pessoas com medo de ter algum problema com justiça, não procuram uma orientação adequada. Grande parte desses animais tem deficiências nutricionais muito importantes, que acarretam aí uma expectativa de vida menor, né? Fora dor, desenvolvimento errado ali daquela carapaça.
Então, assim, O jabuti todo mundo acha que é fácil. Eu sei porque minha filha tem um. E quando ela quis, eu falei, você que vai pesquisar aí, achar, enfim, ela conseguiu. Mas é isso, teve que comprar o terrário, tinha que ligar uma lâmpada, não sei das quanto tempo. E aí depois tem que aumentar o espaço. Então, assim, ele é cheio das peculiaridades. Eu lembro que tinha esse negócio por causa da luz da carapaça. Então, assim, tipo, por causa da... qual animalzinho ela tem? Jabuti. Jabuti? Então, assim, hoje, né, dentro da medicina veterinária, a gente tem os veterinários que trabalham só com medicina de animal silvestre. E assim, gente, você vai pedir um hemograma do bicho desse, a célula é diferente. Então, assim, até o patologista que vai fazer a parte de exames complementares, ele tem que ter um curso só, porque a veterinária é muito extensa. É muito extensa. Imagina, Né? são Você coisas diferentes, né? Mamífero, um réptil. Anfíbio, não é? Você tem que saber cuidar cada um diferente. Então, assim, o básico já é diferente, a alimentação, a questão de temperatura, igual você falou, tem o terrário, tem a lâmpada, e se ultrapassa também a temperatura da lâmpada, queima. Se você não faz o ciclo certinho, que tem a época que algumas espécies hibernam, então cada espécie tem uma particularidade. A gente tem que tomar cuidado, as pessoas acham que é simples. Né? Nem todo mundo toma esse cuidado de ir lá pesquisar, se orientar. Hoje, com a questão da internet, facilitou bastante, né? Mas nem toda informação que está ali é verídica. Então a gente tem vídeo caseiro, né? Deu certo para muitos, põe na internet e o povo segue tudo. Então tem que tomar cuidado. Mas a gente vê animais de estimação aí de todo tipo. De todo tipo. Nossa, eu vi uma Costco. vez, sabe? Porque eu sempre gostei de macaco. Eu achava uma gracinha. Aí eu fui pesquisar, falei, meu Deus do céu, quando você vai ler e percebe o trabalho que dá. Você sabe que tem um macaco em Camboriú, a gente foi pra Camboriú, aí tava todo mundo na pracinha, assim. Nisso eu vi que tinha um aglomerado de pessoas, a gente ele tem Instagram até, daqui a pouco eu procuro aqui, macaco não sei das quantas, caco não sei das quantas. E o macaquinho é uma belezinha, gente, uma belezinha. Só que fica na coleirinha do dono, né? Comendo, lá tava comendo. Só que aí o moço, a gente ia chegando perto, eu tava com as 3 crianças. No que a gente foi chegar perto, o moço, não. Eu falei, o que foi? Ele falou, ele não gosta de criança, não deixa chegar perto. Aí ele fazia assim, ó, com meio tenso, não deixa as crianças chegarem perto, porque ele ataca. Aí eu, gente, vamos ficar perto, vamos ficar longe, né? Então a gente saía pra ficar bem distante do macaco, mas só podia adulto, ele não gosta de criança. Então assim, e eu falei, moço, mas como assim? Você queria no apartamento dele? No apartamento. Ele desce e fica ali na coisinha. Ele falou, não, é meu. Ele tem Instagram, segue ele no Instagram. Falou assim. Quando eu fui ver, tinha um negócio de lama, você tinha que ter autorização, era bem difícil, assim, caro também, né? Sim. Não é um animal. E aí lá falava da questão do espaço, que você precisa ter espaço, que o animal tende a ficar agressivo em espaço pequeno, então assim, não era algo muito simples. E aí, até nessa época eu fiquei pensando, falei, nossa, como que às vezes, né? É isso, as pessoas podem, se você compra um animal num impulso, você resolve, ai, nossa, quero ter, né? Sem pensar nas consequências disso, depois vira um transtorno na vida. Então, acho que a grande questão, muita gente não vai gostar de ouvir isso, mas eu vou ter que falar. Eu acho que animal é que nem filho, entendeu? Não é só questão de querer, tem que caber. Tem que caber, você tem que estar realmente disposto a cuidar, porque é algo que vai durar muito tempo, né? Alguns uma vida quase. Então... E eu já vi algumas pessoas que fazem assim, ó, pega, isso corta meu coração, gente. Pega e compra um cachorrinho. Comprou o cachorrinho e começa. Dá muito trabalho, não sei o que. Não, agora eu vou doar, devolve, ou devolve, ou dá pra alguém o cachorrinho. Só que aí vai lá, não, agora eu quero uma calopsita. Vai lá, compra calopsita. Mas agora não deu calopsita também, não gosto de cuidar do calopsita. Descarta. Ai, que judiação. Eu falo, gente, para de pegar. Se não é descarte, né? Infelizmente, isso é muito comum. É muito comum e as pessoas têm que ter consciência que é uma vida como a nossa,
né, como uma criança, como um filho, sim. Eu acho que a gente faz essa comparação com as devidas proporções, mas é um ser senesciente como nós, que tem as percepções, inclusive emocionais, como nós. Então, ele se sente assim descartado, ele se sente assim abandonado. E aí você pode ser o responsável por internalizar uma doença. É aquela história de a gente guarda o sentimento e depois o que a gente faz? Se a gente não cuida, a gente não vai externalizar com alguma doença? Eu esqueci até o nome disso. Somatizar? A gente não vai somatizar? Eles também somatizam. As pessoas têm a ideia de que o animal, ele não é racional até que se prove o contrário, não como nós. Mas hoje a gente observa os animais, o cotidiano, a interação deles com as pessoas. Eu acho que, isso é uma colocação minha, eu acho que em muito pouco tempo nós veremos aí pesquisas dizendo que os animais já estão muito mais à frente com relação à racionalidade do que realmente se sabe. Porque o comportamento, a percepção deles, e aí eu vou falar uma coisa que nem todo mundo aceita isso com facilidade, que é a questão da energia. A percepção energética de um animal é absurda. Você tá chateado, você tá triste, você não precisa falar nada. Você vai lá pro seu canto, você fica cabisbaixo. Lógico, tem a personalidade do animal, mas aqueles animais eu brinco. Mais sensíveis. Os homeopatas, os animais de fósforos, eles vão lá. Eles vão sofrer junto com você. Eles vão tentar te tirar daquela posição ali, vão tentar te agradar. Então, a mesma coisa eles sentem quando e a gente não precisa ser agressivo só na fala, não precisa ser agressivo só nas atitudes. Tem gente que é bruto, né? Vai dar uma bronca, levanta a mão, ameaça. Você agride o seu animal por pensamento. Assim como nós, que a gente fala, muitas vezes você não precisa verbalizar. Tem gente que a gente chega perto e você sente mal, só de estar do lado. Não tem? A gente não tem consegue gente nem que ficar. Você chega perto, você fala, meu Deus, essa pessoa quer me ver mortinha. E o animal tem essa percepção, muito maior, muito mais rápido que a gente. Tem pessoa que você pode ver, ela morre de agrado. Ai, vem cá. E o cachorro fica lá deitado, né? O cachorro Longe. fica lá no canto. Falei, hein? Não vou, Fica não. mesmo. E eles têm essa percepção muito aguçada. E aí você agride o seu animal mentalmente. Eu já tive casos lá. Até verbalmente ou fisicamente mesmo. O povo chuta, né? Taca as coisas. Eu tive que fazer um trabalho, né? Conversar com uma tutora. Ela estava passando por problemas muito difíceis em casa com a família. E o animal era um animal medroso, mas um animal que revidava, que transparecia esse medo com agressividade. Então, vamos falar, ele é agressivo. E ele foi na primeira consulta lá no consultório, peguei no colo, mexi, enfiei a mão na boca, ele morde todo mundo. E falei, ele não é agressivo, ele tem medo. Ele é inseguro. Ele é inseguro. E aí eu fui entender toda a história dele de vida. E aí por alguns segundos, né, eu faço a parte de hipnoterapia em animais. Só que ele foi para uma consulta de homeopatia. Só que para examinar, como eu sabia dessa fama dele morder e tal, a própria tutora falou, eu estou indo por isso. Ok? Ok. Ah, ele vai te morder? Eu falei, não, ele não vai me morder, a senhora vai me entregar ele. Na hora que a senhora me entregar, a senhora vai mentalizar que para ele, porque ela era o porto seguro dele. Ele só não mordia ela. Você vai mentalizar que
ele tá seguro, que ele tá bem, pode ficar tranquilo. Ela me entregou o cachorro, eu falei pra ela, agora você vai virar de costas, vai ficar com a sua cabeça ou em outro lugar, ou mandando mensagem pra ele que está tudo bem e que não vai acontecer nada que ele não vá gostar. E que é pra ele confiar em mim. Em cima da mesa, examinei, fiz o que eu precisava de informação, terminei e naquele momento ele me passou a informação de que ele tinha muito medo dos gritos, das coisas que aconteciam dentro da casa dele. Eu falei, nossa, que viagem, como que o cachorro te passou essa informação? Né? Mas é porque ele permitiu que eu entrasse, a minha energia entrasse em contato com a dele. Isso não acontece sempre, isso acontece às vezes, e eu dependo da permissão do indivíduo, não sou eu que quero, é ele que tem que querer. E aí eu falei, nossa, como é que eu vou falar isso com ela? Porque em nenhum momento ela comentou comigo que ela tinha algum problema em casa. Né? É o magnetismo, né, de cada um. É o magnetismo. E aí eu comentei, olha, a senhora tem algum problema em casa? Porque... E aí até eu explicar para a pessoa que houve essa troca, e assim, uma fração de segundos. E ela falou, Andrés, a gente está passando por uma situação delicada em casa, né? Um familiar tem alguns problemas e tal. Relatou, a moça tadinha até chorou, de emoção, assim, de... Eu acho que a dor dela veio à tona, porque, na verdade, era o círculo familiar todo que estava passando doente, né? por dificuldades. E o cachorro estava refletindo. Ele faz parte do centro da família. Porque é a família multiespécie que a gente chama hoje. E entra como um filho. Interessante. Né? E aí eu conversei e tal, aí falou, ó, fulano e ciclano dentro da minha casa não gostam dele. E eu já falei, então vai fazer o seguinte, nós vamos combinar que quem não gosta dele tem o direito de não gostar, mas tem a obrigação de respeitar. Então, mas eles não batem nada. Eu falei, mas xinga, não xinga? Xinga. Mas pensa, deseja mal. Vai chegar perto, não quer conversar, não quer tocar, não precisa. Mas por dentro vai pensar, colega, é o seguinte, eu te respeito você do seu cantinho, você me respeita do meu cantinho. Estamos quites? Estamos quites. Falei, então não adianta eu dar remédio, não adianta. Lógico, teve um auxílio medicamentoso, teve essa orientação. Eu falei, agora é um trabalho para a família toda. É integral. Integral, né? Exatamente. Integrativo vem de integral. Né? E virou um doce de animal? Não. Foi a vida inteira assim, com medo. E ele não te mordeu? Não mordeu. Então, assim... É que eu acho também que você conversa com os animais, né? Ela já tem todo esse preparo pra isso. Eu acho que ela já chega, já começa essa aquela coisa que vem no filme, sabe? Você sempre gostou de animal? Sempre. Esses dias eu até tava vendo um podcast da Bia, aquela psiquiatra, e ela falando que... grosseiramente, não vou lembrar tudo que ela falou, mas assim, uma pessoa falando que não tinha encontrado a razão de vida dela ainda, né? E ela falou assim, ai gente, vou chorar. Olha pra sua criança. O que você mais gostava? Aquela hora eu parei e pensei, caramba, é isso mesmo. Porque na minha casa, a gente não, meus pais não deixavam de ter animal de estimação. E aí nas férias, ia na casa dos meus avós, meu avô sempre tinha uma gata, que eu falava, gente, aquela gata dava 20 cria por ano. Toda vez que a gente ia lá, tinha gatinho. Então eu acordava de madrugada para assistir o parto dos gatinhos. Eu lembro a primeira vez que eu tomei arranhão de gato, sei lá, devia ter uns 3 anos. Eu lembro até hoje, porque eu ia atrás dos gatinhos igual louco, eu pegava eles Pedro. assim. Aí o gato arranhou meu rosto inteirinho. Eu lembro da minha mãe brava comigo, naquela época o mertiolate doía, né? Passando mertiolate no meu rosto, brava. No outro dia eu tava lá de novo. gato de novo. Aí eu chegava,
meu avô era pessoa da roça, né? Chegava aqui, imagina, gato comia resto de comida, não tinha vacina, não tinha nada. E aí eu chegava os gatinhos, aquele olhinho tudo grudado de remédio. Ai, vô, o que eu faço? Olha como é que ele tá. Meu avô falava assim, pinga limão, minha filha. Ai, Jesus. Eu ia lá, pegava o limão, pingava no gato. Ai, vô, olha, vai melhorar, agora vai ficar bom. Então eu já queria melhorar eles desde pequena, só que a gente não tem. E lógico, meu avô, que tá dentro da ignorância dele, ele me falava o que alguém falou pra ele, né? E ali foi, aí na época, com 12 anos eu falei que ia fazer veterinária, todo mundo achava, não vai dar sequência nisso. Não tinha ninguém da família, ninguém, né, nesse ramo, totalmente diferente. E eu fui persistir, ainda fiquei, na época de vestibular, meus pais falavam, ó, tudo bem, você quer fazer, mas tem que passar numa faculdade pública, porque a gente não tem como te manter fora e ainda pagar uma escola. Agora me lasquei, né? Aí não passei vestibular, foi um rolo, tive que começar a fazer outra faculdade. Comecei a fazer engenharia no Inatel. Jura? Nossa! Eu não sabia. Eu não fiquei nem um mês lá, aí falei, cara, isso aqui não é pra mim. Nossa. Conversei com um cara lá, até eu sempre falo muito dele, o professor Paulo Renato, acho que ele já é aposentado do Inatel, um senhor já na época. Ele dava uma certa assistência para os alunos, né? E eu falei, professor, eu queria conversar com o senhor. A aula dele, eu falei, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Eu olhava no quadro e falava, gente, isso porque eu sempre fui uma aluna que amava matemática e física. Mas não estava inserida no mundo que eu queria, né? Aí conversei, contei tudo e ele falou assim, olha aqui, você sabe muito bem o que você quer da sua vida e não é isso aqui. Junta suas coisas e vai embora. Nossa! Foi assim. Mas ele salvou você. Era o que eu precisava. Você errou a porta, minha filha. Vai. Eu lembro até hoje. Eu descia aquela avenida do Inatel, o primeiro orelhão que tinha, ficava na frente de uma lanchonete, liguei a cobrar, meu pai veio me buscar. Não fiquei nem um dia nesse lugar. O professor me dispensou. Amém. Fez eu enxergar Amém. que eu tava tentando não enxergar. Rolou uns estresses, imagina. Família, tipo, como assim? Você tá pensando que é da vida? Mas assim, foi bom também, porque aí eles me fizeram dar mais valor ainda, né? E aí tive que negociar meu cursinho. Eu faço cursinho, cursinho é coisa de vagabundo, né? Quer estudar, né? Tinha essa política. Tinha. Porque eles aprenderam assim. Né? Falei, não, beleza, 1 ano de cursinho é só o que eu quero. Se eu não passar, te pago cada centavo, trabalha onde você quiser. Agora minha filha se vira, né? E deu certo, né? Aí Ufa. fui fazer universidade e não me arrependo nem um minuto. Não me arrependo. E como que foi o caminho? Porque a Déia, eu falo assim, ela é uma veterinária não convencional, né? Então, a gente tem muita afinidade, porque ela é homeopata, eu sou homeopata, né? A acupunturista eu ainda não sou, ela me emprestou um tanto de livro, e ela acha que eu vou aprender sozinha. Ela tá doida. Aí eu falei que eu tô no mestrado, assim que eu terminar, eu me empenho na acupuntura, que eu sou apaixonada. Mas sozinha eu não vou aprender, ou ela me ensina. E aí a Déia, assim, então eu acho que tem muitas coisas que nos aproximam. E como que você escolheu esse caminho não convencional, né, o integrativo, mas... É interessante também, porque eu acho que foi uma inspiração. Eu já tinha terminado, estava no final do curso, né, da universidade, e eu já tinha ouvido falar de acupuntura, mas eu nunca nem tinha visto ninguém fazer. E eu vi, descendo as escadas lá do departamento de veterinária, um anúncio de uma pós-graduação em acupuntura veterinária. Isso, gente, em 2004. Deixa eu perguntar uma coisa meio leiga. Veterinário tem residência também? Tem. Tem, né? Tem. Na época, lá na UFV não era residência, era chamado de especialização. Aí depois mudou para residência no ano seguinte que eu me formei.
Eu não fiz prova para residência, não quis fazer. Geralmente é do que, assim? Ortopedia? Começa com clínica, Ah, né? tá. E aí, clínica de pequenos animais, clínica de grandes animais. Ah. Aí depois você se especializa em ortopedia, cirurgia normal, né? Cirurgia Geral. de tecidos moles, né? Ah. Geral. As especialidades estão aumentando. Não tinha tanta especialidade lá em 2004. É. Né? Nós estamos falando há 20 anos atrás. E aí eu falei, bem, eu vou... Hoje tem dermato, oncologia. Tem. Sei lá, nutrologia, Nutrólogo. tudo, né? Então, eu falei, acho que eu vou fazer esse negócio aí. Mas assim, sem muita... É o barulho da bala. Ora, depois você corta. E aí, eu lembro que assim, as primeiras aulas, porque a acupuntura, ela é uma das técnicas da medicina tradicional chinesa. A acupuntura é a mais invasiva delas. Então tem a fitoterapia, tem o Feng Shui, tem a parte de massoterapia, tem outras coisas também. A parte de alimentação chinesa, né? Nutrologia chinesa, que eles falam. Que eles trabalham o conceito, por exemplo, mesmo do alimento, né? O yin e yang, você precisa melhorar calor, aumentar calor, diminuir calor, aumentar frio, diminuir frio, aumentar vento, diminuir vento. É tudo muito figurado. E aí as primeiras aulas, né? Você começa do zero, é uma outra medicina. Outra medicina. Uma outra medicina. E eu falava, gente do céu, que povo maluco. Eu assisti a aula e falei, gente, é muita viagem isso aqui. Porque tem um lado filosófico muito grande e tudo foi desenvolvido baseado em observações da natureza. Não tinha laboratório para ficar testando nada. Né? Então era repetibilidade dentro da observação e tudo relacionado com a natureza. E aí as primeiras aulas práticas, ia lá os animais e tal, os professores atendiam, aí voltavam no outro mês, atendiam e falavam, não é possível que melhorou tudo isso. Não pode ser. Não, estão pagando esse povo para falar. Porque eu fui escolada numa universidade totalmente tradicional. Dor de cabeça, de pirona, né? Medicamentosa, né? Só medicamentoso, exame laboratorial. Não que isso seja dispensável, eu acho que é importante a gente aliar as duas coisas. Complementar, porque né? a gente que se tem. somarem os conhecimentos, né? Acho que a gente sair dessa dualidade de uma coisa ou outra. Sim. Não, é gente. complementar, Tem que eu você não falo. aproveita o melhor de cada um, né? É isso aí. E a gente tem as ferramentas, eles não tinham. Por isso era só assim. E sem julgamentos, né? É Porque as pessoas compreensível. criticam até mesmo sem conhecer, né? É compreensível. Hoje a gente tem. Lógico, tem situações que você consegue resolver só com uma técnica. E aí eu falo que aí você não está fazendo medicina integrativa, você está fazendo alternativa. Então isso a gente tem que deixar claro, né? O que acontece muito, a pessoa vir, por exemplo, com um paciente com diagnóstico de câncer, um animalzinho com câncer. O que é o adequado? Você fazer de forma integrativa, integral. Então, usar os recursos da medicina veterinária tradicional, convencional e os outros recursos associados. Você vai otimizar o resultado. Mas existem situações que o tutor fala, não, eu não quero. Do mesmo modo que tem paciente que fala, eu não quero, eu só quero o natural, né? Ontem eu tava assistindo o filme do Bob Marley, eu não sabia, né? Ele teve um melanoma. Não tratou. Não, foi indicada a cirurgia, não quis operar. E aí veio a falecer, né? Anos depois da doença. E aí se fala,
Poxa, né? Faleceu com 36 anos. Por que será que... Olha lá, o julgamento, a pessoa já vai julgar. Por que ele não quis dar, tá? Por que será, né? Muitas vezes é um medo, né? Mas é escolha, negação, né? E às vezes até isso, eu falo assim, às vezes até isso, que pra gente, por exemplo, eu, né, também treinada em uma medicina tradicional, como é difícil a gente aceitar que o outro tenha uma escolha diferente daquela, entendeu? Você começa nossa, eu você não vai subir. Sabe assim, quando você fala, como assim deixaram? Como assim, né? Não vai seguir o protocolo? Você não pode amarrar a pessoa. Verdade, exatamente, você trouxe essa questão da escolha, como ela é importante, como é desafiador, né? Não, e a gente vê isso nos cuidados paliativos, né? Direto a gente vê isso. Qual e você... é o problema? E é um dos princípios nossos, né? Não pode ficar autonomia. sem assistência. É. Isso que eu falo. Às vezes a pessoa chega e fala assim, olha, você não pode ficar sem fazer nada. E você tem que aceitar e entender. Olha, a gente está fazendo as abordagens alternativas. A gente não está dando conta de alívio de sofrimento, seja de dor, seja de uma descompensação respiratória, uma dificuldade respiratória. Não, você não tem o direito, aí eu falo para a pessoa, você não tem o direito de negar esse conforto a ele. Aí, eu não queria usar medicação convencional para dor. Mas a gente está fazendo isso, isso e isso dentro das alternativas. Não está sendo suficiente. Dor tem que ser tratada ponto final. Não tem quero, não quero. Então, assim, a pessoa tem que entender que mesmo tendo as opções, ela tem algumas obrigações. Porque senão fica um alívio de consciência. Eu tô fazendo isso aqui, mas não tá cuidando. Então, eu acho que tanto dentro da medicina alternativa / integrativa, como na medicina convencional, e aí quando eu falo medicina humana e medicina veterinária. A minha compreensão é, a gente tem que tomar muito cuidado com o famoso alívio de consciência. Eu fiz. Lavo minhas mãos. Não é assim. Porque você vai deixar o indivíduo uma coisa e você ter condições de responder por você. Outra coisa é um idoso, uma criança, é um animal que não responde por si mesmo, não vai sozinho até o médico, até o hospital, não vai tomar o medicamento sozinho. Então você é sim responsável. E você é responsável em fornecer, em proporcionar conforto. A maneira que for. Seja medicamento convencional, as morfinas da vida, seja acupuntura, homeopatia, ozônio, cannabis medicinal, não importa o meio. Mas aquela criatura não é obrigada a sofrer. Se você tem as possibilidades, você tem as ferramentas. Então, isso eu deixo claro para o cliente. A Deia cuidou de o Max, eu saindo da porta de casa, tinha um cachorrinho atropelado na pista, assim, né, na rodovia. E eu tava indo atender uma paciente que tava em fim de vida. Então, eu tinha que chegar logo lá. E aí, eu tinha que socorrer o Max. Daí, eu olhei e falei, nossa, quem que eu acudo primeiro? E aí, no meu racional, eu falei, bom, ele aqui tava sangrando no meio da pista. Eu falei, eu acudo ele, porque ela já estava algo esperando, já era um fim de vida esperado em domicílio, totalmente acompanhado e tal. Falei, eu vou socorrer ele, que ele tá num quadro mais urgente, gente, aqui, eu preciso parar e resolver. Aí, eu parei o carro e tal, peguei e levei ele. Levei ele na clínica veterinária, deixei ele lá. Falei, tá aqui meu número. Daqui a pouco eu volto pra saber o que aconteceu, porque eu preciso ir lá no paciente. Fui pro paciente, voltei, peguei ele. E aí ele tinha sofrido, né, tadinho, ele tava cheio de trauma, assim, teve que fazer uma cirurgia grande, ortopédica, perdeu a cauda, nossa, quebrou. A gente achou que ele nem fosse voltar a andar, né? E aí eu levei, ele ficou na clínica lá uma semana, depois a gente tirou e foi pra casa. Aí foi pra casa, a Deia me ajudou a cuidar dele em casa. E lá,
esse cachorro, tadinho, ele tinha dores horrorosas, né? E eu acho que a gente dava tramal ou morfina, alguma coisa assim. Tramal, né? E aí eu dava de orar, mas mesmo assim ele tinha dor. Você não podia relar a mão nele em qualquer lugar. E a Deia começou a ir lá e ela fazia acupuntura com esse cachorro. Fazia a moxa, né? A moxa. Explica a moxa. A moxa. É o que eu tava falando, cheiro de fumaça, né? A moxa é uma ferramenta também da medicina tradicional chinesa, que a técnica se chama moxa bustão, que é uma técnica, uma terapia baseada no calor. Existem várias técnicas dentro da moxa terapia, né? Na moxa bustão, mas a mais conhecida é um bastão, e eu não trouxe nada, senão não podia mostrar, mas é um bastão feito de uma erva chamada Artemisia vulgaris, e essa planta desidratada, enrolada, parece um charuto. E aí a gente acende isso daí e vai aquecendo os pontos. Então, a gente tem a ação do calor e tem a ação do óleo essencial da Artemisia, que é liberado durante a queima. Isso daí proporciona alívio de dor, proporciona melhora na inflamação e acaba ajudando no relaxamento também. Que aí, assim, o que acontece na acupuntura? Quando a gente trabalha os pontos de acupuntura, seja ele com calor, seja ele com eletroestimulação, seja ele com agulha seca, esses lugares que a gente põe a agulha, que são os pontos de acupuntura, eles, uma vez estimulados, eles fazem com que o próprio organismo nosso e dos pets liberem opioides endógenos, endorfinas e uma série de outras substâncias que ajudam na regulação. E aí, assim, o mais conhecido é o tratamento de dor, né? A acupuntura, todo mundo lembra de dor. Na veterinária, dor, perda de movimento. Sempre relacionado com hernias de disco, né? Extrusões, protrusões. As extrusões, menos extrusão, normalmente é cirúrgico mesmo. Mas muita protrusão a gente resolve, né? Lógico que depende do paciente, depende do grau de acometimento, não? Então, é o que eu falo para as pessoas. Todas essas terapias não convencionais, o grande problema está naquele que eu resolvo tudo. Não, vamos fazer um parênteses. Depende. É igual a pessoa chega na lá fazendo acupuntura, moxa bustão. Quantas sessões ainda vai precisar? Não sei. Não tem protocolo, gente. Quem vai me dar a resposta é a evolução do paciente. O paciente individualizado, né? Individualizado, né? O paciente oncológico, você vai chegar... Isso aí não dura 6 meses. Não tem isso não, gente. Cada um uma história, cada um está exposto a uma condição externa, um pensamento, e o cachorro não é diferente. Não é. Você olha em literatura, temos lá uma expectativa de vida de 2 meses. Tem uns que aguentam os 2, tem uns que um só, tem uns que 6 meses, tá lá, não faz nem tratamento convencional, faz só paliativo. Aí tem aquelas terapias que o pessoal chama de paliativo, mas não é paliativo, tá ali, eu falo que ainda tá ali no meio do caminho, porque não tem tanto trabalho científico, mas é mais baseado em medicina de evidência, é isso mesmo, né? Não sei do que você quer falar. Na experiência própria. Mas... Não tem tanto trabalho randomizado, por exemplo, com grupo controle e tal. Cego, controlado. E tem mais evidência. Estudo de caso. Estudo de caso. O vício com algo é um deles. Quantos pacientes? Observacional. Mas tem vários trabalhos, né? Com números grandes do vício. Tem alguns, mas nem todos com grupo controle e tal. É porque assim, o pessoal está acostumado com o padrão. Difícil fazer um trabalho também. É que nem o cannabis, né? Você não consegue fazer um trabalho disso. Tá aumentando. Tá aumentando. O investimento em trabalho, nessas coisas, trabalho científico. Antes ninguém nem queria investir, agora tá. Né? Então, assim, não tem
Você não tem um veredito. Mas o Max, né, quando você fazia... Gente, o Max saía outro cachorro, né? Relaxado, ele passava... Nossa, não precisava nem... Né? Até as crianças falavam, mãe, cadê a tia Andréia? Cadê a tia Andréia? Porque ela ia embora, ele voltava, ele relaxava, ele ficava outro cachorro. Dava até dó. A gente começou a reduzir tramal, aí a gente tratava com homeopatia. Sim. Nossa, ele foi melhorando, ele fazia fisioterapia na água. Aí tinha uma veterinária aqui que eu levava pra fazer fisioterapia no banheiro d'água lá, levava ele fazia a fisio e voltava. E esse cachorrinho tá lá até hoje, uma fofura. E ele voltou a correr, ele corre, ele anda, ele, né, caminha lá, as patinhas dele, ele não ficou com... Sim. Ele tem a sequelinha dele, quando você passa a mão ali no local, o Pedrinho que vai e geralmente pega ali, e o Pedrinho, aí ele dá uma olhada assim no local onde foi a cirurgia e tudo, mas ele recuperou muito bem, né, então eu vivi isso, não, eu nunca tinha visto um cachorro fazendo acupuntura, murcha, nada disso. Eu dava homeopatia para meus cachorros, eu dava, né? Mas numa necessidade tão grave, nossa, foi excelente. Foi assim, eu recomendo para todo mundo, porque foi muito bom. E esses dias ela postou um vídeo, você postou um dia da acupuntura. O cachorrinho era um pug. Ah, deve ser a pérola. É uma pug, assim, com acupuntura, né? Ela tava com a agulhinha, assim, e calma, relaxada. Eu falei, ai meu Deus, eu quero isso. É. Ai, uma belezinha. Você já fez acupuntura, Pri? Nunca fiz. Não, eu acho que eu fiz uma vez só. Ai, é muito bom. Eu já fiz eu travei na época da gravidez, travei coluna, não ia nem pra frente nem pra trás, não, fiquei corcunda e não podia tomar remédio, não podia tomar nada. Ah, toma aí um paracetamol, que não servia de nada pra mim. Eu não andava. Aí um amigo meu falou assim, ó, tem um chinês que faz acupuntura, né? E eu fui no Luiz chinês. Gente, eu saí de lá, seu Fabrício me levou, eu tava travada, eu não andava. Eu deitei, ele faz lá, nem entendi o que ele falava direito. Fez acupuntura em mim, eu saí andando. Eu falei, que é isso? Jura, ele foi no local da dor, assim, saí andando, ele falou assim, volta daqui umas três sessões. Só que eu gostei tanto e tinha medo da dor voltar, que eu falava assim, não, 3 só? Eu falei assim, não, tem que ter mais. Deixa eu morar aqui até o final da gravidez. E eu falava assim, não, mas 3? Eu falei, não, já pode. Sabe assim, você falasse pra mim que eram 100, eu ia. Aí ele, não, 3. Aí no final das contas eu lembro que eu tinha uma sinusite, eu falei, então trata a sinusite. Eu não queria sair do chinês de jeito nenhum. Eu falei, então agora trata a sinusite. Dele, tá bom. Ele fez umas 2 sessões de sinusite lá e tchau, menina. Vai embora. Que eu tenho outros pacientes. Foi embora, mas é maravilhoso. Pra mim, aquela dor ali, nossa senhora. E o que às vezes as pessoas têm uma ideia, por incrível que pareça, tem uma ideia errônea da acupuntura, que acha a acupuntura só para relaxar. Então tem gente que atrela a acupuntura a tratamento de spa, né? Que acha que vai lá, que a gente não é. Não é. O relaxamento é um efeito colateral benéfico da acupuntura. É um efeito, ele é, às vezes, por exemplo, tem animalzinho que não relaxa lá na mesa, fica impaciente, quer ir embora. Não são todos. A grande maioria, tem uns que dormem de roncar, uma delícia, você fica admirando isso ali. Mas tem outros que ficam, sim, incomodados, querem ir embora, não está confortável, não está no ambiente deles, está dolorido. Mas a maioria dos tutores depois entra em contato e fala, chegou em casa, dormiu o resto do dia. Tem uns que falam assim, posso acordar para dar janta? Eu falo, não deixa acorda, relaxar. Deixa ir até a hora que quiser, deixa ele aproveitar ao máximo. Porque a gente está dando tempo também para o organismo dele se alinhar, porque são todas terapias que a gente fala, acupuntura, homeopatia, né? E até a própria terapia de cannabis. Eles são terapias de hormese, né? De estabilizar, de equilíbrio. Acho que promover a autorregulação ali. De autorregulação, de homeostase. Então, todas elas a gente tem que entender. Então, tem que entender também que não vai tomar e vai resolver na hora, nem sempre. Porque eu dou estímulo e espero o corpo se reorganizar, né? Na acupuntura, a parte energética, e aí o chinesada fala só energética, aí veio aqui para o ocidente, quiseram comprovar com estudos, fizeram cortes histológicos, os pontos de acupuntura,
usaram marcadores para falar essa história de Anti-inflamatório. meridiano é baboseira. Quiseram usar marcadores para entender esse trajeto. Pô, como é que os caras falam que nesse trajeto tem esse ponto que faz isso, esse ponto? Comprovaram. Então, assim, e os chineses lá não tinham nada disso. O que eu, às vezes, paro para pensar, será que não está faltando a gente observar um pouco mais as coisas? E aí, Para criar, para compreender certos funcionamentos, porque tem coisas que a gente fica tão bitolado em seguir, eu não tenho nada contra protocolo, mas eu falo que o protocolo, eu acho que ele é bom desde que ele seja raciocinado. O cara crachar Ctrl+C, Ctrl+V... a hipnose falou que faz a hipnoterapia. Hipnose, hipnoterapia. Qual a função no pet? No animal? Não sei se faz para qualquer animal. Como que faz isso? Olha eu. Como que faz? Para que serve? Então, a hipnose, a gente pode usar ela não só para ajudar em distúrbios de comportamento, por exemplo, medo, agressividade, como é que eu vou falar? Medo e agressividade são os mais comuns. Traumas. Né? Trauma. E em algumas situações, por exemplo, a gente tem aquela questão da higiene dos dentes, né? A limpeza de tártaro. Quase sempre é necessária anestesia geral. Se o animal não tem nenhum comprometimento, não tem uma gengivite importante, né? Uma doença periodontal importante ou algum dente que precise ser extraído, a gente às vezes consegue fazer essa limpeza com hipnose. Só que aí eu falo que porque você entra num plano de relaxamento que o animal fica totalmente, parece que ele está sedado. Você não faz anestesia. Não. Aí não precisa. Não, numa situação dessa não. Mas eu falo que até semana passada foi uma colega levar um cachorro na veterinária também, falou, eu não queria anestesiar, tal, o animal já tem um comprometimento renal, então ela não queria submetê-lo à anestesia. E é uma faca de dois gumes, porque se ela não cuida da boca também, ela está prejudicando o rim. Mas então ela estava muito dividida e falou, você faz, falou, atrás que eu preciso ver se eu vou conseguir, porque faz muito tempo, porque não é um tipo de tratamento que existe uma demanda. Né? Não é rotineiro, né? Já era considerada biruta por fazer essa você imagina? Aí piorou com a homeopatia, depois piorou um pouquinho mais com cuidados, cannabis então. Aí cuidados paliativos, pronto. Nutrologia, época que ninguém sabia o que era um suplemento nutracêutico. Em 2006, eu chego prescrevendo, mandava a receita para a farmácia, as farmácias isso não existe. Eu falei, gente, não fala isso. Você pode não ter, mas existe. Hoje todo mundo prescreve, né? Todo mundo assim, né? A grande parte dos veterinários prescreve, pelo menos o básico. Pelo menos o básico. Mas em 2006 não sabia nem o que era. Mas é porque eu comecei na acupuntura. O que aconteceu? A acupuntura abriu a minha mente no sentido de eu trabalho com energia vital. Se esse indivíduo não tem energia vital para ser manipulada, e aí através da água que ele ingere, da comida, da qualidade da alimentação, comida / ração, né? E tem uma série de coisas envolvidas. O que está externamente ali, aí a parte de emoção também. Porque a medicina chinesa é um negócio muito amplo. Você relaciona os órgãos com as emoções. E aí eu comecei a sair daquela medicina que era... Eu tenho que tomar até cuidado com o que eu vou falar agora. Porque assim, quando você começa a ver esses outros detalhes, você acha aquele outro muito pobre. Muito Restrito, pouco, né? restrito ali. Restrito. É muito... É isso, tomar isso, vai embora pra casa. É muito além disso, vai muito além. É que muito...
A gente vive uma era de medicina baseada em evidência. Acho que ela é super importante para essas questões, né? Mais técnicas, assim, essa causa-consequência e tudo, mas de fato, você sabe que até dentro da medicina humana eu vejo muito essa demanda, porque quantas vezes pacientes perguntam, doutora, isso que eu senti pode ter causado? E aí eu sempre falo não até onde a gente sabe. Não até onde o que a gente conseguiu comprovar, não, mas será que não tem alguma coisa que a gente ainda não conseguiu, que ainda vai ser investigado? Nós vamos encontrar uma medida. Porque como é que você mede uma emoção, Sim. né, gente? E aí a história, né? Igual Mede você o falou, sentimento. como que você vai comprovar? É difícil porque os modelos científicos que tem hoje, você não tem um modelo científico para estudar isso. Exato. Aí é que o pessoal, aí vira briga, o pessoal fala, não aguento, não gosto de escutar a palavra quântico, porque tudo agora é quântico. Mas hoje, a mensuração das ondas eletromagnéticas, de uma série de frequências, está mostrando coisas invisíveis e levando, inclusive, a medicina para um padrão de conseguir correlacionar essas coisas. Sim. Mas ainda tudo muito Inicial, muito. Né? Então, eu falo que a gente tem que tomar cuidado com uma resposta. A gente não tem nada que comprove por A mais B. Mas a gente que atua na área, você vê o resultado, né? Você vê, o paciente melhora, ele volta melhor, né? Todo mundo que tá ao lado dele melhor. Você é um Celeno Porto, né? Quando você vai no livro de semiologia médica, ele fala o período pré-patogênico. Por que acontece? A gente estuda muito o momento, já adoeceu, você diagnostica o que adoeceu. Sim. Mas e o período antes da doença, assim, está lá? Houve um período que facilitou, né? Que criou aquele caminho ali. E aí no período patogênico, ele sempre fala que você precisa de um ser susceptível. Então, assim, ou seja, você tem alguém que tem uma fraqueza num determinado ponto, né, que se torna susceptível, e aí, você não poderia ter fortalecido aquilo, talvez? Eu sempre me pergunto isso, tipo, a doença era um destino ou não, aquilo poderia ter sido evitado, né? Então, você tem um ser susceptível, isso só é suficiente? Não. Aí ele põe um meio ambiente que favoreça. Então, você precisa de um solo fértil. E aí quando você vai para o meio ambiente, né, quando você vai pro externo, como isso é amplo. E por último, o agente agressor. Que o agente agressor, você pensa sempre no agente físico, né? Qual é a primeira coisa que vem? Vírus, bactéria, mas poxa, não pode ser um determinado acontecimento, uma quebra, uma ruptura ali, alguma coisa traumática, um evento, né? Se você levar isso, tirar do físico e levar para o mental, para o emocional, enfim. Nossa, se eu for pensar, gente. Os chineses levam lá nos primórdios, era esse pensamento. Eu tenho fator patogênico externo. Esse fator patogênico externo não necessariamente é um micro-organismo, por exemplo. E aí tem, inclusive, né, ali no básico da medicina chinesa, que são os 5 elementos, os 5 elementos estão relacionados, além dos órgãos, tem as emoções, tem os tipos de alimentos, então tá tudo interligado. E ele tanto que o pessoal fala os 5 elementos, a gente fala os 5 movimentos, porque ele não é estático, então um gera o outro, aí tem o ciclo de dominância e de contradominância. Se um desequilibra, o restante vai tentar compensar. Mas ele não vai compensar totalmente porque ele não faz o que esse faz. Então, o que o corpo nosso é? É isso. Tudo interligado. Se você não faz o negócio direito, tem as correlações, tem hormônio, tem vitamina, tem tudo. Você tampa um buraco, você tampa outro.
E a gente vê aquela ilusão, que você vai mexer num circuito e não vai acontecer nada. Mas no resto, tá né? tudo ligado. Tá tudo E aí a ligado. parte, né, psicológica, né? Eu tenho um cliente que chega lá e quando o cliente me dá abertura, eu peço a ele que busque terapia. Para ajudar o animal dele. Por quê? Porque às vezes o animal está passando uma situação tão delicada, a pessoa já está fragilizada pelo amor que ela tem pelo pet, mais as questões dela. E ela não encontra forças para cuidar daquele pet, tudo gera muito sofrimento. E o pet que poderia estar se sentindo um pouco melhor, ele compartilha desse sofrimento com a pessoa, porque energeticamente ali tem uma simbiose. Você vai pôr uma pessoa depressiva para cuidar de uma pessoa em final de vida? Não Que ela consegue. não tá dando conta dela. tá sofrendo, tá difícil para ela. E ela tá ali com um ente querido. Com o pet não é diferente. Então eu acho que essa sensibilidade que a gente tem que ter para com o outro e voltar na história. É um núcleo familiar, sim, uma família multiespécie. Eu adorei esse nome. Não é? Família multiespécie. E a família, né? A ideia de família, né? De pertencimento, né? Você faria isso com o seu filho? Eu cansei dele, vou mandar ele para outro lugar. Eu cansei desse, agora vai mandar ele. Agora, uma coisa... Eu não consigo. Você sabe que eu sempre me tadinho. pergunto, eu falo assim, daqui 300 anos, que história vão contar, né? O que vão falar da gente? Eu sempre me pergunto isso. Eu falo, quais são os absurdos que nós não estamos enxergando hoje? E Entendeu? muitos a gente enxerga, mas não faz nada. Exato, também. Mas esses que você já enxerga já é um primeiro passo, né? O é aquilo que você nem imagina que você está fazendo, que é um absurdo, né? Mas você não acha? Eu acho Às vezes pior eu fico isso. perguntando, será que essa relação com os animais aí um dia não vai ser considerada uma coisa absurda, entendeu? Eu acho o contrário. Do quê? Você acha absurdo? Não, a relação às vezes, essa coisa de pôr uma coleira, sabe? De você tentar transformar ele Aprisionar numa coisa que pegar os passarinhos e não botar na pôr gaiola. passarinho na gaiola. Poxa, esse bicho Põe foi gato na bem coleira. calculado, Isso né? me incomoda um pouco ver o gatinho passeando no shopping na coleira. Eu tô achando meio estranho isso. Você já viu? Eu parei pra ver, porque eu nunca tinha O meu visto. gato passeia na coleira Mas na eu rua. achei meio estranho ver um gato na coleira. Eu achei, me senti assim, meio Porque, incomodada. assim, a história da coleira é a história da posse responsável. Você é responsável por aquele animal, seja o cão, seja o gato. Se ele tá livre, num shopping, esse gato se assusta e enfia a perna na escada rolante. Mas aí, Tá. será que o gato tinha que estar no Não, shopping? ele não tinha que estar Então, no é isso que eu me shopping. pergunto. Ele precisa passear ao shopping? Né? Mas, por exemplo, às vezes um animal tão sociável que gosta de gente, o meu não ia gostar. O meu não ia aceitar, mas às vezes ele foi acostumado desde filhotinho, né? Gosto de gente. Gosta de gente. Agora sim, tem coisas que eu tento tomar cuidado na questão do julgamento da humanização, porque às vezes as pessoas falam, olha lá, pôs roupa no cachorro, pôs lá, não sei o quê. Isso não é humanizar. A partir do momento que você não está desrespeitando, vamos dizer assim, o animal está detestando aquilo lá. Tira. Você põe uma roupa e fica... Ela tem uma shih tzu. Uma vez eu comprei uma roupa pra ela, não parava de roupa, nunca mais. Eu falei, nunca fica sem roupa. Mas ela tem uma coisa, por exemplo, a gente viaja, ela faz xixi e cocô na casa inteira. Nos lugares mais... Você vê que assim... É pra chamar a atenção. Vingança. Tipo assim, vocês vão me deixar agora, eu vou fazer isso aí. E você costuma levá-la? Você Não. vê que é a raiva mesmo. Eu vejo que assim, é por raiva. Ele é muito engraçado, porque assim, eu observo ela assim, eu falo, gente, não é possível que esse bicho... Ela é uma que me faz pensar, sabe? Que daqui a 300 anos eu vou olhar e vou pensar que era um absurdo. Porque assim, ela é muito inteligente socialmente. Tem uma questão, lá em casa a gente tem 4 gatos. Foi pegando gato de rua, cada hora achava um gato, vai botando gato dentro de casa. E aí, você fala, poxa, gato não dá certo. Os gatos, quando chegavam, eles eram ariscos. Sim. E ela é uma cachorra que fica dentro de casa, você precisa ver.
todos os gatos ela conseguiu fazer amizade. Os gatos não se relacionam entre eles E se relaciona e com se ele. relacionam com ela. O que eu acho assim, eu falo bizarro, a Tetê, ela é de outro planeta. Porque aí chegava o gato, o que ela fazia? Ela respeitava o espaço, ela entendia. Eles faziam assim pra ela e ela fingia que não era com ela. E dava uma distância segura pra não apanhar eles. E aí era muito engraçado, tinha uma escada, eles ficavam na escada, cada dia ela subia um degrau. Cada dia ela ia. E aí ela subia um degrau, deitava e ficava lá. E o gato. E ela ficava lá paradinha esperando. No dia seguinte ela subia mais um degrau. E de repente tava abrindo ali sei lá, 2 semanas era a média que levava. E 2 semanas ela já tava brincando com os gatos. Brinca até hoje. Aí eu falo assim, eu que sou ser humano, eu não tenho essa inteligência. E você costuma levar ela pra viajar assim, junto ou não? Não. A gente não tem hábito de levar. Porque e às vezes aí, vai pra lugar que não aceita. essa situação, por exemplo, tem gente que fala assim, mas isso aí é adaptação ou é coisa lá dos primórdios. Inteligência. Ela construiu. Eles estão desenvolvendo. Ela construiu um método de socializar com os gatos sem enfrentá-los. Tem ser humano que fica, que não cutucando. tem essa inteligência, que fica cutucando, exato. Você já viu adulto fazer isso com criança? Tipo, a criança quer ficar na dela e o adulto fica perturbando. Adulto, nós estamos falando, não tem inteligência. E aí eu faço sempre uma comparação com a Tetê, eu falo, nossa, tinha que fazer um curso lá com a Tetê em casa. Tinha mesmo. Mas você sabe que você trouxe o negócio, né? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Daqui 300 anos. Mas eu acho muito mais absurdo a gente ter o conhecimento e não fazer nada para mudar. Eu acho que daqui 300 anos vai ser até pior. Fala assim, não, eles sabiam. Pior de tudo, eles sabiam e não fizeram e fingiram nada, né? Não fizeram nada para mudar aquilo. Então, assim, aquilo que você não conhece, tudo bem, ainda é justificável. Você não conhece. Agora, o que você conhece, você não muda. Não é capaz de fazer nada, né? Então, eu acho que muito mais grave a gente tá... Eu acho que nem precisa de 300, viu, Pri? Daqui uns 20 anos, mas já vai... Observação, as crianças, a gente vê as crianças fazem comentários pra gente, às vezes... Inclusive relacionado aos animais, que você fica assim, mas é isso, é o parar para observar e muitas vezes observar sem julgamento. Que aí você vai entender, né? Eu falo que eu tenho mais dificuldade às vezes com os tutores, no sentido de eu quero entender o funcionamento daquela pessoa, para saber como que eu vou lidar com ela. Às vezes, uma pessoa, para você dar uma notícia não tão boa, o jeito de eu dar notícia para um é diferente para o outro. Eu brinco, tem cliente que tem que ser em gotas homeopáticas. Eu não posso chegar, às vezes o animal já está com uma série de problemas graves, muitos deles sem possível resolução, vai ter que entrar mesmo no cuidado paliativo. Se eu chegar e falar, tá com isso, então, isso não tem cura, isso não tem cura, esse aqui nós só vamos... Então, olha, vamos focar nesse aqui que é mais importante agora, e aí os outros a gente vai controlando, e isso eu falo para as pessoas, às vezes os colegas falam para mim, mas eu não posso esconder a verdade da pessoa. Eu falei, não, isso não é esconder a verdade. É que forma você conta uma verdade, que forma você dá uma notícia, porque você já tem que vir com a notícia e falar, olha, mas a gente tem essas possibilidades. É verdade lenta e progressiva. Isso aqui tem cura? Não tem, mas olha como que a gente pode aliviar isso. Mas isso quanto tempo vai durar? Eu não sei nem se eu vou chegar para amanhã. Então vamos com calma, vamos... Tá bonzinho, não tá? Tá assim, e outra, eu tô com você nessa. Porque isso da gente passar pra pessoa, eu tô com você nessa, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei, voltando no paciente oncológico, eu não sei se eu faço tratamento convencional, se eu não faço, porque eu tive, mas a maioria que não quer fazer, teve uma história com um familiar que marcou muito. E a pessoa às vezes fica meio...
traumatizada e acha que o animal vai passar por tudo aquilo. E às vezes vai ser leve, mas a pessoa tem medo. Então você fala, olha, são esses. Lógico que a escolha é sua e eu tenho que respeitar. Independente da tua escolha, vai fazer integrativo, vai fazer alternativo, vai fazer só o convencional, eu tô contigo. Me dá a sua mão, tá faltando isso, eu acho, sabe? Segurar a mão do outro. A gente não pode fazer tudo pelo outro, mas a gente pode segurar na mão, dar uma mensagem positiva, ó, não, calma, nós vamos fazer alguma coisa. A gente não tem solução para tudo, infelizmente. Até porque, né, não ia caber todo mundo no mundo. se ninguém partisse, tanta gente como os animais. Mas eu acho que a gente deu a mão e ó, eu tô ali com você, te dar um suporte, eu acho que faz toda a diferença. Muito bom, nossa, eu olhei agora que olha, o tempo passa voando, gente, que conversa gostosa, né? Não, mas a gente tem que chegar ao fim. Odeia, uma delícia esse bate-papo, porque, né, olha, deixa eu fazer uma última pergunta, certo? Tô matando as minhas curiosidades. Você já viu que negócio, claro que você já viu, me falaram esses dias, porque minha cachorra lá em casa, lá, que tá soltando muito pelo. Diz que tem uma escova que com aspirador, aquilo pode usar no cachorro. Já é uma escovinha que você escova e aspira. Pra não sujar o chão, entendeu? A pessoa. Olha, eu já vi. Você já viu isso? Diz que tem na internet aí. Já vi na internet. Não sei se funciona bem e não sei qual que é a pressão. Então, porque o cachorro... Pra poder te responder se você pode. Imagina passar um aspirador. Em você, né? Eu fiquei pensando, né? Se... Achei, mas diz que funciona agora. Eu não conheço, nunca vi, assim. Me contaram. Você não conhece também, não? Deve ser moderno. Você, né? Vamos procurar? Não, já vi também na internet, mas funcionando eu nunca vi. Nunca vi. Cadê essa resposta? Pronto, quem souber, fala pra gente. O que eu achei mais legal, assim, foi a questão que você trouxe da observação, né? A filosofia, acho que tinha muito isso, de você observar, de você questionar. E ela saiu, né, dos currículos. E acho que a gente perdeu isso e a gente realmente começou a entrar numa velocidade, né? Como hoje tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo, muito líquido, a gente perde essa capacidade de parar e observar, porque para observar você precisa de tempo. Né? Atenção, né? É isso. Atenção para ouvir o outro. É o que eu falo, essa história da receita. Quadruplicada, triplicada. O mesmo ativo 3 vezes, 3 profissionais diferentes. Ninguém leu, ninguém observou, ninguém ouviu o outro. Eu falo, quem tem muito médico não tem nenhum. Porque um deixa pro outro, que deixa pro outro, que deixa pro outro, e o paciente fica sobrando. Então eu falo, escolhe um para você chamar de seu. Eu acho que é assim, o veterinário confia nele. Também. Você pode ter as outras subespecialidades, mas volta para um seu ali que vai... Né? Isso que as pessoas têm que entender. Você pode ir na especialidade que for necessário. Isso. Mas eu costumo dizer muito, a gente tem que tomar muito cuidado com o atendimento automatizado. Eu brinco que o meu consultório lá é o modelo slow motion. Senão eu não consigo nem pensar. Porque eu estou conversando com o tutor, primeiro que eu tenho que ouvir todas as queixas. Aí eu peço para contar da questão comportamental. A questão de homeopatia é importante. A minha cabeça já está lá, homeopatia, nutrologia, puxando nutracêutico, puxando homeopatia, acupuntura, para falar para a pessoa, tem essas opções. Qual você gostaria? Todas essas poderiam ser benéficas. Você não precisa fazer todas. A gente pode usar um de cada vez. Né? Então, e as pessoas entenderem que integrar não é nenhum problema. Não é porque às vezes ela não domina aquele assunto, ou ela não gosto, não acredito, acho bobagem. É um direito seu. Mas você não pode deixar o outro na ignorância. Você tem que falar pro outro que existe, a escolha de fazer ou não é dele.
É bem isso. Né? Então, e a gente observar o outro e observar a nós mesmos, como que nós estamos agindo para com o outro. Porque lá no retorno, se o paciente retorna, que no meu caso eu dependo que o tutor traga de novo. Ele não fala, né? Quando, eu quero ir, eu quero voltar, né? Quando ele volta, depende do tutor. De que forma ele vai estar receptivo ao que você vai propor, ao que você vai fazer. Já chega a primeira vez lá, gruda um, pega um outro ajudante, já amarra de um. às vezes algumas coletas de sangue. Diz que agora eles estão testando, né? Uma na patinha, né? Que você coloca a patinha, igual que tem de gente. Que você põe a mão e já sai o resultado de exame. Agora eles estão testando para animais. Você põe na patinha pra ler, imagina. Nossa, chiquérrimo. Muito aí, legal. Aquele estresse danado, né? Então a gente tem. Eu fiz meu exame, gente, achei maravilhoso. Você põe lá no negocinho assim, uma bolinha. E aí ele lê a palma da mão e saiu. Acho que são quanto? 30, sei lá. Até seu colesterol, ferritina. Nossa, chique. Depois de 5 minutos sai o resultado, você fica lá. Não doeu, não fez nada, não sangrou. Tá, eles estavam testando o regional. E aí, maravilhoso, maravilhoso. Então, vai sair. E já tem, eles já estão validando para um monte pra de... quem tem fobia de agulha, vai ser uma maravilha. Não, para qualquer um é muito bom. Eu não tenho fobia nenhuma, mas é muito confortável. Você põe e lê o negócio, de repente você pronto, facilita, você acabou. Né? Facilita, porque é todo um trabalho. Nossa, você tem que tirar. Não é? Imagine um animal, né? Tadinho. Cada trauma. E criança, então a gente amarra. Não amarra, tadinho, não amarra. Não. Mas você se segura, praticamente. Você segura de um lado, segura de outro. Eu já tive uma experiência assim com meu filho. Foi uma vez. Depende. Tem gente que põe medo na criança. Tem gente que desde pequenininho explica, orienta. 1 ano e 3 anos. Não, 1 ano e pouco, não. 1 ano e pouco a menina coletava. Nossa, era uma benção. Não precisava ninguém segurar. Um bebezão de 1 ano e pouco. Eu conversava, só apoiava o braço na perninha. A moça vinha, coletava o sangue dele e ele chorava. Ah, isso, chora à vontade, pode chorar. Só não puxa o bracinho, porque aí a moça consegue furar uma vez só. Aí teve uma experiência negativa que cheguei com ele, veio a enfermeira, já grudou nas pernas, veio outro. Falei, gente, o que é isso? Aí já me olharam, né? Já olha pra mãe, que é uma mãe nojenta. Eu falei, pode sair. Pode deixar que eu seguro, ele não dá trabalho. Aí o cara já veio com uma vontade, não procurou o vaso, já funcionou sem buscar, ficou cutucando, pode tirar isso daí, já me olhou bravo. Não, pode tirar. O que dói é furar, mãe. Não, senhor, o que dói é o que o senhor está fazendo. Pode tirar agora. A menina já com o olho regalado na marca, não, filho, fica de boa aí que a minha já tá resolvendo. Tranquilo. Eu já saí sem fazer exame também. Tava chorando muito, vambora daqui. Não, eu falei, podemos ficar. Agora o outro moço vai pegar direitinho. Aí o moço já fez assim. Você vai ver que beleza que vai ser. Aí o outro veio, agarrou, te procurou. Não tinha dificuldade, o cara tinha tava cuidar. na vontade. Ei, tá vendo, filho? Olha que beleza. Já tá vindo sangue. Mãe, tá vindo sangue. Tá, filho, olha aí, já tá bom. É o cuidado, né? É o cuidado. Bom, gente, estamos ao nosso final do nosso podcast aqui. Conversamos de tudo aqui, né? Foi muito bom. Conversamos dos pets, de tudo. Eu acho que vale muito a pena indicar esse podcast para outras pessoas, porque foi maravilhoso. A ideia está convidada a voltar mais vezes, porque a gente ficaria aqui, ó. Ela tem muita história para contar, então ela ficaria aqui, né? 20 anos de profissão, dá um bocado de história. Obrigada, Déia, por você estar aqui hoje com a gente. Obrigada, Pri. Obrigada. Até o próximo podcast, pessoal. Um beijão. Até.